Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li De Espaços Abandonados, da Luisa Geisler. Esse é o terceiro romance dela, pelo menos que eu conheça, e é o terceiro romance dela que eu li também. Eu já li Luzes de Emergência Se Acenderão Automaticamente e, quiçá, Luzes eu li numa época anterior ao canal, então não tem vídeo aqui, mas pro quiçá tem, e eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse daqui, mas antes eu vou só contextualizar um pouquinho da obra da Luisa, pensando nesses outros dois romances dela também, que é, a Luisa, ela é uma autora contemporânea brasileira, super jovem, eu acho que ela tem mais ou menos a minha idade, uns 26, 27 anos, e ela trabalha muito com experimentalismo literário. E eu tô dizendo isso assim, sozinha, né, não fui ler ninguém falando sobre isso, nem sei se ela se afirma assim, mas é o que eu percebo quando eu penso nas três obras dela que eu li, porque as três são bastante contemporâneas e as três trazem propostas diferentes de narrativas, então ela é uma autora que está disposta a experimentar, não é que ela faz um tipo de trabalho e insiste nele em suas próximas obras, né? O Luzes de Emergência é um livro escrito através de cartas, com algumas inserções de um narrador onisciente que tá vendo ali o que tá acontecendo. Em quiçá, já é uma narrativa em primeira pessoa, mas eu acho ele mais contemporâneo do que o Luzes, tanto que eu gosto mais do Luzes porque eu não sou tão fã assim do experimentalismo, depois a gente fala mais sobre isso. E esse livro aqui, pra mim, é onde ela alcançou até agora a epítome de toda a sua experimentação, porque esse livro é diferente de tudo que eu já li e ela traz aqui uma construção de narrativa completamente diferente de uma narrativa convencional, de uma narrativa clássica. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre o que a Luisa apresenta pra gente em De Espaços Abandonados. Bom, na sinopse, a gente tem poucas informações. A gente vê aqui que a gente vai acompanhar a Maria Alice, que é uma jovem millennial, né? Então ela regula aí com a nossa idade, e ela é muito introspectiva, ela tem miopia, e é uma miopia muito aguda que ela tem, ela vai perdendo cada vez mais a visão, e isso impacta, né, de uma forma ou de outra na vida dela. E a mãe dela tem distúrbio bipolar, e essa mãe dela sumiu. E o pai e o irmão dela meio que já largaram de mão, mas ela resolve que ela vai buscar essa mãe, e nem que ela precise rodar o mundo, ela quer encontrar essa mãe. E aí a gente percebe um pouco que isso é mais uma maneira dela fugir dela mesma e do cenário que ela vive e tentar se encontrar. Mas enfim, a sinopse nos entrega isso. Aí a gente descobre que a Maria Alice encontrou um blog e ela vai obcecar com esse blog, porque é um blog que fala sobre espaços abandonados, né? Um blog onde a pessoa que escreve vai fotografando e falando um pouco sobre lugares abandonados pelos quais ela passa. E aí a personagem vai cismar então que esse blog é escrito pela mãe dela e que esses lugares abandonados são pistas de por onde ela tá passando, e ela resolve seguir o rastro desse blog pra encontrar a mãe. Eu me interessei muito quando esse assunto do blog veio à tona, logo na primeira parte do livro, porque ele é dividido em 3 partes, e a gente já vai falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou afetada por lugares abandonados, assim, eu não sei como e nem sei dizer porquê, mas quando eu vejo um lugar que foi alguma coisa e não é mais, mas não foi nada construído por cima, ele tá lá, aquele lugar abandonado, eu sinto uma coisa, assim, uma nostalgia, sem que eu tenha nada a ver com aquilo. Então, lá no Rio de Janeiro tem um parque de diversão famoso, Terra Encantada, e que ele tá desativado há muitos anos, e ele nunca foi demolido. Então uma vez eu fiquei esperando o ônibus um tempão, de madrugada, porque eu tava voltando do Rock in Rio, exatamente na frente de onde era esse parque. Tava lá aquela montanha-russa toda enferrujada, e aquilo me deu uma sensação assim de, meu Deus, eu ficava, parece que visualizando o carrinho ali, as pessoas gritando, né, tudo cheio de vida, e de repente não tá mais. Esses dias também eu tava posando, né, de avião aqui em Curitiba, e daí eu vi um lugar que seria tipo, não sei se um conjunto de piscinas de um clube ou de um prédio, mas eram 2 buracos, assim, que seriam uma piscina de adulto e uma piscina infantil, também vazios e cheios de pedra. E esses lugares abandonados, eles me marcam de uma forma ou de outra. Então eu gostei muito quando eu vi que o livro teria um pouco dessa abordagem, mas ele não tem, na verdade. É uma passagem bem superficial, onde ela fala, né, um pouco desse blog, mas não é isso que evolui para dar sentido ao título. Na minha opinião, o título foi criado para explicar uma outra coisa que a gente vai falar agora. Então, a sinopse deu pra gente aquilo que eu falei, mas o livro só se pretende ser sobre a Maria Alice. Por trás dela é a verdadeira história que eu acredito que a Luisa queira contar,
que ela quis traçar um panorama de jovens millennials que se mudaram do país em busca de condições melhores ou de outras experiências. São jovens privilegiados que tinham tudo do bom e do melhor aqui no Brasil e que tinham dinheiro pra ir pra fora, e que lá fora eles dão de cara com uma realidade com a qual eles não estão acostumados. Então tá todo mundo meio perdido, meio deprimido, se envolvendo com drogas, dividindo apartamento com gente desconhecida, enfim, um monte de gente perdida, um monte de gente vazia. E pra mim o De Espaços Abandonados vem daí, porque ela fala dessas pessoas que estão vazias delas mesmas, ou enfim, eu acho que o título tem muito a ver com isso, posso estar pirando, mas pra mim foi essa verdadeira história que a Luísa quis contar, atrás de toda essa questão da Maria Alice, que ela usou como um ponto de partida. Como eu falei, o livro é dividido em 3 partes, sendo a segunda delas a maior e a mais experimental de todas, na minha opinião. Na primeira e na terceira parte, a gente tem o irmão da Maria Alice, o Caio, trocando cartas, mas principalmente recebendo cartas desses conhecidos que a Maria Alice fez nessa época que ela morava ali na Irlanda buscando a mãe. Por aí a gente já percebe que ele perdeu o contato com a irmã, ou seja, a Maria Alice foi buscar a mãe e não voltou, e meio que se perdeu e parou de dar notícias, o que é mais uma prova pra gente de que ela na verdade foi pra tentar se encontrar ou se perder do mundo e que tinha menos a ver com a mãe do que com ela mesma. Mas enfim, na primeira e na terceira parte é esse tipo de narrativa que a gente tem então. Mas na segunda parte é uma experimentação total e é muito metalinguístico, assim, porque é como se fosse a própria Luísa pensando numa história e querendo escrever o livro. Durante toda essa segunda parte é como se uma autora estivesse usando um livro que ensina você a escrever um romance, uma história, enfim. Então a gente tem um pedaço do capítulo do livro dando dicas do que você tem que fazer para escrever o seu romance. E daí tem esse capítulo desse livro de ensino e daí a autora treinando. Um capítulo de ensino e a autora treinando. Tem até um momento que o capítulo te ensina a criar personagens, e aí a gente tem fichas de personagens, assim, por páginas a fio, onde a autora vai preenchendo com seus possíveis personagens, e aí nessas fichas a gente tem alguns rascunhos do que seriam esses personagens que contracenariam com a Maria Alice ali na Irlanda, e são personagens que a gente vai conhecer melhor durante essa parte, porque o último capítulo desse livro de dicas de escrita fala pra você ter 366 convites de escrita, então seria um por dia, até pra um ano bissexto, né, ele daria certo, em que cada dia tivesse ali uma provocaçãozinha pra você escrever a respeito. E o que o livro de ensino propõe é que se você escrever esses 366 convites, você vai ter pelo menos um esqueleto do romance no final desse ano. E aí é isso que a Luísa vai fazendo, ela vai escrevendo um pouquinho em cada um desses convites, alguns até ela deixa em branco, e são 366 mesmo. Quando eu comecei a ler essa parte, eu comecei muito animada, achando muito divertido, mas a verdade é que ficou bastante cansativo, principalmente porque a maioria dos convites, ela não escreve sobre o que o convite diz. Então, tipo, o convite diz, sei lá, fale sobre o seu dia preferido da vida. E daí não tem nada a ver o que ela escreve. Então essa parte se tornou um pouco cansativa pra mim, mas ela é o grosso do livro, e é através desses convites que a gente vai conhecendo os outros personagens. Porque ela troca o narrador, assim, sem avisar, e você tem que entender quem tá narrando. Ah, agora é fulano, agora é cicrano. Ela passa alguns convites escrevendo na voz de fulano, depois troca pra cicrano, e é durante toda essa parte que a gente vai entender, então, do que ela realmente quer falar, e entender por que todos esses jovens, cada um à sua maneira, estão perdidos. E, enfim, depois a gente chega na terceira parte, que volta pro Caio trocando e-mails e cartas com eles, e o livro termina meio que no vazio, porque não interessa se a Maria Alice achou a mãe, se ela se encontrou com o Caio, se ela se perdeu, se ela não se perdeu. O livro fala sobre você ser um espaço abandonado dentro de você mesmo, e eu acho muito interessante essa história que a Luísa construiu. Eu já falei aqui que esse estilo de literatura experimental contemporâneo não é a minha favorita, ela não bate muito pra mim, mas mesmo assim eu insisto em ler, principalmente porque eu quero prestigiar e divulgar autoras nacionais contemporâneas jovens, porque eu acho que a gente precisa
dar cada vez mais força para esse trabalho, e mesmo que não seja uma literatura que converse diretamente comigo, eu fico muito feliz que ela exista, que a experimentação de novas formas literárias esteja existindo e sendo legitimada por editoras grandes, como no caso da Luísa, a Alfaguara, né, que é um selo da Companhia das Letras. Esse é o segundo livro da Luísa que sai pela Alfaguara, e eu fico realmente feliz, então, que essa experimentação literária esteja sendo aceita pelo mercado editorial, porque eu acho que sempre tem que haver espaço para novas criações e para novas formas de fazer literatura, mesmo que nem todas essas, né, funcionem para cada um de nós. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham interesse em ler o livro. Quer o modo contemporâneo bata para vocês, quer não. Eu sempre acho que sair um pouco da zona de conforto literária é uma ótima experiência. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro pra gente conversar sobre o assunto e o que vocês acham que o título significa. Talvez eu tenha pirado. E não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o seu joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!